E aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais vídeo no canal. E no vídeo de hoje, eu irei dizer para vocês a diferença entre um exame unilateral e um exame bilateral e de quais são as suas características em relação à sua realização. Mas calma, antes de começar o vídeo, já deixa o like no vídeo porque é muito importante pra gente. E você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todo o conteúdo a ser postado. Sem mais delongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, durante a nossa rotina prática, muitos médicos eles podem solicitar um exame de forma unilateral ou bilateral. Mas afinal de contas, o que é um exame bilateral ou unilateral? Unilateral significa apenas um lado. Bilateral significam dois lados. Esse tipo de procedimento geralmente é relacionado a membros superiores ou membros inferiores, no qual condiz em relação ao eixo do esqueleto apendicular do nosso sistema esquelético. Muitas vezes, quando a gente vai realizar esse exame pode ser realizado tanto de forma unilateral ou bilateral. E para isso, existem vários fatores, como por exemplo, a estrutura ser estudada. Existem estruturas que há a possibilidade da gente realizar de forma unilateral ou bilateral, como por exemplo, as mãos. A gente consegue realizar as duas mãos de uma forma simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. Já há outras estruturas, como por exemplo, o braço. Não tem como a gente radiografar o braço direito e o esquerdo com uma única exposição e pegar as duas estruturas. A gente vai ter que primeiro realizar o membro direito e depois realizar o membro esquerdo. A mesma coisa serve para os membros inferiores. Existem estruturas que tem como a gente realizar de forma bilateral, como os pés, tornozelo, calcâneo, AP de perna. Em contrapartida, existem outras estruturas ou outras incidências que não há condições de a gente realizar de forma bilateral, seja pela própria posição anatômica, seja pela própria anatomia do paciente ou pelas condições que o paciente possa oferecer durante a realização do exame. Mas tá, o que é exatamente exame unilateral ou bilateral? Vamos lá à definição dos conceitos. Quando um técnico ele vai realizar uma exposição e essa exposição apenas engloba um lado da estrutura, esse exame é considerado unilateral, como vocês podem observar na tela de vocês. Agora, se porventura o técnico, durante a exposição, pegar os dois lados da estrutura, direito e esquerdo, a gente vai obter uma imagem bilateral. Então, o exame unilateral compreende em apenas um lado da estrutura, ou direito ou esquerdo. O bilateral compreende, com uma única exposição, pegar os dois lados da estrutura. Sem contar que existe uma vantagem sobre a realização de exames bilaterais e exames unilaterais. Dito isto, é que na imagem unilateral, o técnico ele vai realizar uma exposição para pegar o membro direito e mais uma exposição para poder pegar o membro esquerdo. Juntando tudo, ele precisou realizar duas exposições. O paciente precisou receber duas doses de radiação para poder estudar o lado direito e esquerdo de uma forma separada. Agora, quando o técnico ele faz uma única exposição e consegue pegar os dois lados, isso diminui, reduz, otimiza a dose de radiação que o paciente oferece durante o exame. Então, quais são os exames, quais são as incidências que o técnico pode, comumente na prática, realizar de forma bilateral? Temos as seguintes incidências: PA de mão, PA oblíqua de mão, PA de punho, perfil de punho. Em algumas incidências também dos membros inferiores, como AP de pé, AP axial de calcâneo, AP de tornozelo, AP de joelho. Algumas incidências do membro superior e do membro inferior, nas incidências em perfil, fica um pouco complicado do técnico realizar de forma bilateral, como por exemplo, cotovelo, braço, joelho, coxa, perna. É muito difícil um paciente conseguir fazer um movimento de lateralização ou um movimento de rotação externa dos dois membros inferiores para deixar exatamente as duas pernas em perfil verdadeiro. Então, é recomendável que realize primeiro
um lado e depois realize o outro lado, assim para obter uma imagem com uma melhor qualidade e boa para o diagnóstico. Bom, mas muitas vezes fica um pouco difícil do técnico saber se o exame é de forma unilateral ou bilateral, muitas vezes pela solicitação médica por não ser tão clara. Então, por exemplo, digamos que na solicitação médica está escrito: solicito radiografia dos pés. Como é plural, subentende-se que você tem que realizar do lado direito e do lado esquerdo. Então, o técnico tem por obrigação realizar a anamnese com o paciente e avaliar as suas condições físicas e saber se o técnico vai conseguir realizar esse procedimento, se o paciente vai conseguir mover a estrutura e deixar no posicionamento correto para o técnico realizar o exame de forma bilateral. Agora, digamos que o médico solicita apenas uma radiografia, solicita a radiografia do antebraço ou do punho esquerdo. Ele especificou que ele quer apenas o lado esquerdo. Então você jamais vai realizar de forma bilateral, apenas unilateral. Então cabe ao técnico também interpretar, de uma certa forma, as solicitações médicas para poder avaliar as condições e saber se pode realizar de forma bilateral ou se vai ter que realizar de forma unilateral, ok? Tá, professor, mas você já explicou a diferença entre unilateral e bilateral e também explicou a forma de interpretar o exame e como aplicar isso na prática. Ok, quando você vai realizar o exame de forma bilateral, você não vai precisar dividir o chassi, ou seja, você vai utilizar um receptor de imagem que seja de um tamanho suficiente para incluir as duas estruturas na incidência desejada, como vocês podem observar no PA bilateral de punho que está aparecendo na tela de vocês. Agora, digamos que o chassi recomendável para utilizar o raio-x do punho é o 18x24 na transversal, mas o médico solicitou apenas o punho direito. Então, você não vai utilizar dois chassis 18x24 para poder realizar o PA e o perfil. Você pode simplesmente dividir o chassi no meio, utilizando o recurso do colimador e colimar apenas a área de interesse. Ou seja, você vai colimar metade do chassi para poder realizar o PA e depois você vai colimar a outra metade do chassi para poder realizar o perfil. Com isto, você realizou o exame de forma unilateral, pegou as duas incidências utilizando apenas um receptor de imagem, ou seja, você dividiu o filme para poder incluir duas incidências de uma mesma estrutura em um único filme. Bom, pessoal, este foi mais um vídeo do Radiologando. E claro, eu espero que vocês tenham gostado. Mas se vocês ainda têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a equipe do Radiologando vai responder para vocês. Ah, não se esqueçam também de se inscrever no canal e nos seguir nas redes sociais e deixar lá seus comentários, suas sugestões, seus agradecimentos, pois é muito importante para a gente, ok? Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!